Vamos falar de arrecadação. Agora sim. E esse tema não adianta, olha aqui. Nós não podemos ter um sistema, você que acompanha, nós não podemos ter um sistema em que os senhores parlamentares garantem imunidade tributária ou renúncia fiscal, ou que seja, desoneração para alguns setores, tiram dinheiro do governo, do Estado. E com uma das mãos. E com a outra mão, pegam um volume de emendas que é simplesmente pornográfico. O país está chegando à paralisia desse modo. Não dá. Não é? Vamos falar do tal do PERSE, vai. Aliados do ministro da Fazenda, Reinaldo, o Fernando Haddad, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliam que a discussão e as possíveis irregularidades sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, podem azedar a relação entre os dois. O governo federal propôs uma medida provisória, o fim do programa de benefícios fiscais ainda em 2024, ainda neste ano. Como a gente falou ontem aqui no programa, pasta suspeita que o programa teria aberto margem para lavagem de dinheiro, superfaturamento e atividades ilícitas. Atualmente o caso é investigado pela Receita Federal. Números preliminares da área técnica apontam que o custo do programa pode ter chegado a 30 bilhões de reais com essas possíveis fraudes. Arthur Lira é um dos grandes defensores da renúncia fiscal ao setor, tanto que citou a medida durante o discurso que fez na reabertura dos trabalhos no Poder Legislativo no início desta semana. O autor inicial do projeto do PERSE é o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que é um aliado de primeira ordem de Lira. Ontem, Carreiras apresentou requerimentos na Câmara em que pede informações sobre o programa ao Ministério da Fazenda. Olha aqui, em 2021, em razão da pandemia, teve esse PERSE, que é um programa que atende aos setores de eventos. E aí, nesse setor de eventos, vamos lá, empresas que fazem congressos, feiras, eventos sociais e esportivos, realização de shows, festas, festivais, organização de bufês sociais infantis, casa noturna, casa espetáculo, hotelaria em geral, administração de salas de cinema e prestação de serviços turísticos. Bom, isso era por um tempo, né? E aí resolveram estender isso. O governo apresentou uma medida provisória para gradualmente, né, acabar com as desonerações até 2025. Desonerações, que é o seguinte, né? Estão zerados PIS, PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Teria um limite de 17 bilhões, mas se estima que em razão de trapaças e tramóias, isso chega a quase 30 bilhões. Então aí, pronto, já não se arrecada. E é uma das coisas que deixaram o Lira bravo. Como é que o governo ousa? O governo ousa porque é papel de governo governar. Será que esses setores ainda precisam da ajuda? Quando a gente olha o setor, será que ele não é pujante hoje? Como é que é setor de shows? Precisa deixar de pagar imposto? Tem certeza disso? Mesmo nesses tempos de turismo? Será de bares? O problema é que depois que você desonera, para reonerar de novo, aí não, aí fala, vai gerar desemprego. Aí, deputados querem fazer reunião com o Haddad, mas só que primeiro demonizam o governo nas redes sociais, atacam o ministro, e depois aí querem fazer encontros. Atenção, neste caso, estudos da Fazenda falam em até 30 bilhões. Nós temos a desoneração da folha de salários, mais das prefeituras que meteram lá junto, em relação ao INSS, que representam também uma perda de arrecadação de 18 bilhões. Não se pode ter um sistema que impede o governo de arrecadar, tira a arrecadação. Atenção,
Esses sistemas especiais tiram coisa de 600 bilhões de arrecadação. É uma coisa brutal. E depois o Congresso, por intermédio de emenda, quer levar um naco de 25% quase do que sobra. É o sistema do colapso. Mas, evidentemente, esses setores têm lobbies. E os lobbies funcionam lá no Congresso. Pressionando. Vamos para 9A, vai lá. 17 frentes parlamentares divulgaram ontem um manifesto solicitando que o Congresso devolva ao governo federal a medida provisória que reonera a folha de pagamentos. O documento classifica a MP como autoritária e antidemocrática e diz que há desrespeito às decisões dos parlamentares. Os congressistas apontam ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a devolução da medida deve ser feita por já haver deliberação sobre o tema quando o veto do presidente Lula foi derrubado e o benefício mantido. Segundo a reportagem da Folha, boa parte do Senado e da Câmara defende que a reoneração seja discutida por meio de um projeto de lei com urgência constitucional, que dá a cada uma das casas o prazo de 45 dias para análise. Bom, de um modo ou de outro, é preciso que se repense isso, até porque essa desoneração, ela é inconstitucional. Se o governo judicializar, e se está evitando isso, porque não se quer esse confronto, é ilegal o que se fez. Ilegal não é a MP do governo. Porque o Coutinho, quando você faz uma proposta que você vai tirar a arrecadação, você tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para compensar. E eles não disseram. Até porque não tem. Aí não bastava a desoneração dos tais 17 setores, coisa de 9,5 bilhões, meteram das prefeituras também e chega a 18 bilhões. É um escracho isso, é um escárnio. Ah, mas o assunto é muito técnico, Renan. Mas é importante para a sua vida. Porque os governos precisam de recursos. Quem é que está levando esse dinheiro? Por exemplo, o Lula, agora sim, salário mínimo, garantiu a isenção de imposto de renda até 2 salários mínimos. R$ 2.824. Que em razão da elevação do mínimo, sem mudar a tabela, essas pessoas teriam de pagar imposto de renda. Faz sentido alguém pagar imposto de renda por causa de R$ 2.824? Isso é desonerar para pobre. O problema é quando a desoneração não atende os pobres. Essa história do tal do PERSE, esses setores já estão mais do que bombando. Agora vamos estender até 2027. Bom, se estender até 2027, alguém tem alguma dúvida de que em 2027 alguém vai dizer se reonerar vai haver desemprego? Não é possível um sistema em que o pobre paga imposto e o endinheirado não. A reforma tributária, em boa parte, corrige isso, mas é uma implementação de longo prazo e não dá para conviver com esse troço. Né? E agora vamos falar do chilique do Lira. Eu falei ontem aqui, escrevi hoje um textão dizendo que o Lira não parece, mas ele está em declínio. E ele em declínio é perigoso. Como todo animal ferido. Né? Fera ferida. Animal arisco domesticado. Né? Fera ferida. O Rui Costa participou de um evento do BTG Pactual 10. Ministro Rui Costa. É o nome da retranca, tá? Minha camisa também. Um evento do BTG Pactual 10 é o nome da retranca. E falou sobre a questão das emendas. Vai. Ele comparou o volume de recursos destinados às emendas no Brasil com o que é praticado no restante do mundo. O ministro Rui Costa disse o seguinte: os 11 bilhões de reais já são bastante. É metade da capacidade de investimento discricionário no Brasil. Qual parlamento no mundo tem 50% da capacidade de investimento discricionário de um país? Perguntou o ministro Rui Costa. O negócio é o seguinte, queridos, eu explico esses números aí. Sobra, Coutinho, de dinheiro livre para o governo, livre, despesas discricionárias, que chama 222 bilhões só. De um orçamento de 5,2 trilhões, sobram só
222 bilhões. Porque pelo menos 3 trilhões vão para despesas financeiras, pagamento de juros e o diabo. 2 trilhões sobram aí, despesas obrigatórias, o mínimo da saúde, mínimo da educação, INSS, vai o resto, e sobram 222 bilhões. Muito bem. As emendas individuais dos parlamentares, 25,5 bilhões. As emendas de bancada, 11,3 bilhões. E eles ainda querem 16,7 bilhões em emendas de comissão. 53 bilhões, 23,8%. É possível um troço desse? Que sistema consegue funcionar assim? Nenhum. Porque cuidar do orçamento é obrigação do executivo. Ah, não, mas o Lira está descontente. E o Lira quer mais, e o Lira quer mais também, porque a saúde não está liberando as emendas. E assim vai, cada dia um descontentamento novo. E cada dia uma fúria nova. Nós temos de ter um presidente da Câmara, então, que ajude a governar o país e não a torná-lo ingovernável. Ah, mas ele ajudou na reforma tributária, ele ajudou no arcabouço fiscal. Sim, mas era para o benefício do Lula, do PT, do país. Porque então, se ele quer, e ele fez um discurso, o orçamento também é nosso, então faça a proposta de corte, cara. De onde você quer cortar? E arrume os votos no Congresso para esse corte. O que não pode é ficar assim. Não é? E aí ele promete. Para onde isso vai dar, não sei. Eu sei que esse orçamentismo de compadrio, em que com uma mão se arranca receita por intermédio de desoneração de setores que são privilegiados de não pagar impostos, e outra por intermédio de emendas, a máquina pode ser levada à paralisia. E assim não pode continuar. Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema sério do Brasil. Se a gente for prestar atenção no noticiário ultimamente, parece que não. Parece que o problema sério do Brasil é o Dias Toffoli, é a multa da Odebrecht, é a multa da JF. Não, não são não. Esse outro é o problema sério. Agora,